E se eu te disser que agora em fevereiro vai estrear um novo filme que tem no elenco a Dakota Johnson, o Adam Scott, a Sydney Sweeney, a Emma Roberts, você vai pensar, meu Deus, Fefo, que filme é esse? Isso aí tem tudo pra dar certo. Mas nem tudo tá ao nosso favor pra fazer esse filme acontecer. Madame Teia, ou Madame Web, como você preferir, é a nova aposta da Sony e essa é uma produção que tá na corda bamba. Ou ele pode cair pro lado que deu certo, ou ele pode cair pro lado Morbius da força. E pensando, meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Porque apesar de ter tudo pra ser um sucesso, afinal a gente tá falando sobre atrizes e atores que estão em alta agora em Hollywood, o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente tá falando aqui sobre um filme que vai explorar uma das personagens do universo do Homem-Aranha. Mas assim, na escada de relevância de personagens do Homem-Aranha, a Madame Web tá bem lá embaixo. Essa é uma personagem que nunca foi devidamente explorada, seja nos quadrinhos, seja nas animações, e que agora a Sony tem a chance de dar uma nova repaginada pra essa super-heroína, que nem é tão super-heroína assim. Eu vou explicar pra você quais são os mistérios por trás do filme Madame Teia, porque ele pode se dar muito bem e porque ele pode se dar muito mal e porque já tem muita gente esperando que ele se dê mal. Então fica comigo pra você entender direito essa história. Só deixa eu me apresentar antes, caso você não me conheça. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop, divas do cinema, da TV, sei lá, das séries, dos streamings, da internet, de tudo. Então se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Vamos falar primeiro da protagonista pra você entender sobre quem Madame Teia é. A dita cuja Madame Teia deu as caras pela primeira vez em 1980 nos quadrinhos do Homem-Aranha. Ela foi apresentada como uma mentora do super-herói, tipo um Charles Xavier pros X-Men ou uma Oráculo pro Batman. E esta senhora é realmente uma senhora, uma mulher idosa, ela é cega, ela não consegue levantar da cadeira porque tem o suprimento que ela precisa ali para viver, então ela vive numa condição muito isolada e ela tem poderes psíquicos e de clarividência, o que torna ela uma excelente mentora e poderosíssima, porque ela consegue não só ver o futuro, mas ela também vê possibilidades de futuro. Inclusive, o nome Madame Teia é muito pertinente por causa disso. Ela vê todas as ramificações que um futuro pode ter, então ela consegue ver até realidades alternativas. E embora Madame Teia nunca tenha tido a sua história contada de forma aprofundada, a gente sabe que sempre que ela aparece, vai ter um gancho ali sobre multiverso. Então ela sempre vai trabalhar as possibilidades da realidade, ela sempre vai apresentar um Homem-Aranha para os outros Homens-Aranhas. Esse é um gancho muito legal, que tá meio batido agora em 2024. Tá meio batido agora em 2024, porque todo mundo que tinha que falar sobre multiverso já falou, mas faz parte da Madame Web, Teia. E ela é uma personagem que saiu dos quadrinhos ali por volta dos anos 90, quando ela foi pra animação do Homem-Aranha, e depois ali na década de 2010 ela apareceu mais algumas vezes, inclusive no jogo Spider-Man Shattered Dimensions. Mas, dentre todos os personagens do universo do Homem-Aranha, a Madame Teia sempre ficou de escanteio como alguém que nunca recebeu a devida atenção, e talvez porque nunca chamou também tanta atenção assim. Muita gente acha que a aparição da Madame Teia nos quadrinhos acontece só naqueles arcos que a gente precisa encher linguiça, que não tem nada acontecendo. Sabe aqueles arcos meio bizarros, que começa a falar sobre multiverso, que começa a juntar um monte de terra paralela da Marvel? De repente a Madame Teia faz uma aparição ali. Então, quando a gente coloca na ponta do lápis, ela parece ter uma função importante pro universo do Spider-Man, mas ela teve poucas aparições na mídia até aqui, e quando ela aparece, nem sempre a história é levada a sério. Então, os questionamentos sobre esse filme começaram quando a Sony anunciou que ia fazer um filme sobre a Madame Teia. Porque é como se a empresa tivesse pensado, caramba, vamos pegar aqui qual personagem mais aleatório que a gente tem da história do Homem-Aranha e vamos se jogar nisso. Eu, sinceramente, não julgo tanto, porque falando a história pra vocês, parece que tem muita coisa pra contar, parece muito interessante. Cara, é uma oráculo do universo do Homem-Aranha, que tem poderes psíquicos, que vê o futuro, que vê outras realidades. Então tem muita coisa pra ser explorada aqui. O que ninguém entendeu foi a notícia de que a Dakota Johnson tinha sido escalada pra fazer a Madame Teia. Como eu disse, essa senhora, idosa, cega,
de repente virou a Dakota Johnson. Aqui deu pra ver que a Sony pretendia levar esse filme pra um outro lugar, e foi isso que ela fez. Eu, como um grande defensor da Dakota Johnson, estarei fazendo o meu máximo pra defender esse filme, tá? Aqui a gente é Dakota Johnson Brasil. Mas entendemos a partir da escalação dela que a Sony estava trazendo uma versão mais jovem da Madame Teia e diferente da proposta original dos quadrinhos. E aí você pensa, então pra onde que estão levando essa história? O que acontece é que, assim como a Madame Teia vê várias possibilidades e vê várias ramificações de futuro, a gente teve várias ramificações de futuro na produção de Madame Teia. Porque quando esse filme começou a ser produzido, corre por aí que a ideia da Sony era fazer um prequel pro Homem-Aranha do Andrew Garfield. No primeiro rascunho que a gente teve de Madame Teia, o filme se passaria nos anos 90 e ia trabalhar ali a Madame Teia descobrindo seus poderes, descobrindo o seu poder de clarividência, para que no futuro ela servisse como mentora do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Essa ideia em algum momento foi descartada, a gente não sabe se é porque o Andrew Garfield não voltaria depois, então não faria sentido anteceder uma história dele, mas em algum momento a produção achou que faria mais sentido colocar a história da Madame Teia pro começo dos anos 2000. Assim, caso ela fosse um prequel para algum Homem-Aranha, cairia no timing certo para ela ser o prequel do Tom Holland. Então agora, oficialmente, o filme se passa em 2003 e a Cassandra Webb, que é a Madame Teia, é uma paramédica que tá aprendendo a lidar com seus poderes de clarividência. E em um certo momento dessa jornada de descoberta dela, coisas do seu passado vieram à tona. E aí, para descobrir mais sobre quem ela realmente é e sobre o que está acontecendo com a sua vida, ela forma um esquadrão com outras 3 jovens, a Julia Carpenter, a Anya Corazon e a Mattie Franklin. Dá pra ver que o que eles mantiveram do conceito da Madame Teia é que é uma mulher que tem poder de clarividência e que tá inserida no universo do Homem-Aranha. Fora isso, esquece, é tudo novo. O problema é que logo quando saiu o primeiro trailer, o público não foi muito com a cara do filme. Justamente porque ninguém entendeu pra onde esse filme tava indo. É um filme de ação? É um filme de super-herói mais pra comédia? Mais pro suspense? Mais pro mistério? Sem falar de outras pequenas coisas que nessa primeira apresentação do filme já incomodaram as pessoas. Muita gente reclamando dos efeitos visuais, dizendo que parecia um filme pra DVD, que isso não era, assim, nível Marvel pra sair agora, parecia um filme que seria lançado no início dos anos 2000. E tudo isso é bizarro se a gente considerar que Madame Teia custou 80 milhões de dólares pra ser produzido. Não foi um filme barato. E assim, eu nem comento que teve um trecho do trailer que virou até meme, virou até copypasta no Twitter, que é um trecho em que a Madame Teia tá revisitando o passado dela e ela diz o seguinte: He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. E essa frase virou um meme muito grande, porque ela é muito explicativa pra estar num trailer. Parece que a personagem tava lendo alguma coisa pra gente entender que ela conhecia esse personagem, porque ele tava pesquisando aranha com a mãe dela quando a mãe dela morreu na Amazônia. Sabe aquele tipo de roteiro que não acha o público muito inteligente, então precisa explicar tudo, tintim por tintim, desenhado pra você entender quem é fulano e quem é fulano, num tipo de diálogo que ninguém nunca diria na vida real? Tipo isso. E a cereja do bolo, eu sei que eu já tô falando bastante coisa, mas a cereja do bolo foi: estamos falando sobre um filme da Sony que é dentro do universo do Homem-Aranha. Morbius teve uma relação ali com o Homem-Aranha, Venom teve uma relação com o Homem-Aranha, Madame Teia não vai ter. Pelo menos é isso que a produção diz. Esse, em tese, é um filme isolado, que não vai ter aparição de nenhum Homem-Aranha, que não vai ter ligação com nenhum Homem-Aranha. Estão dizendo por aí que o filme nem tem cena pós-créditos. Eu não tenho certeza disso, tá? Se você for ver no cinema, fica até o fim pra conferir. Mas estão dizendo por aí que Madame Teia fez questão de cortar laços com qualquer Homem-Aranha. Agora, lembra que eu te disse que, quando a gente escuta o nome Madame Teia, a primeira coisa que a gente pensa é na teia de possibilidades, na teia de realidades. Então, como a gente vai fazer um filme da Madame Teia, que é alguém diretamente ligada ao multiverso, e não colocar nada ali de outro Homem-Aranha, de outro filme, de outra produção? Só faz sentido você fazer um filme da Madame Teia se for para você aproveitar outros materiais e pensar histórias de outros universos. Então, fazer um filme solo sobre uma personagem que deveria estar ligada com todo mundo e que não vai estar ligada com ninguém, exceto por quem está ali no filme,
parece uma ideia muito arriscada. Até porque na produção a gente vai ter algumas personagens que são conhecidas como Mulher-Aranha. Então por que não fazer um filme sobre alguma Mulher-Aranha, em vez de pegar a Madame Teia em si e colocar essas super-heroínas apenas como elementos em volta dela? Então você entende quando eu digo que nem tudo tá a favor de Madame Teia? É claro que o filme ainda pode se provar, mas a gente vai ter que esperar pra ver. E uma coisa que não tem ajudado tanto na divulgação de Madame Teia é a Dakota Johnson. Amo minha garota, minha diva, boca aberta, ela fala sem pensar, mas algumas declarações dela têm viralizado na mídia justamente por dar a entender que nem ela tem tanta confiança assim em Madame Teia. Por exemplo, em entrevista à Entertainment Weekly, ela disse que foi estranho para ela fazer parte de uma produção em que grande parte das cenas foram gravadas em estúdio com uma tela azul no fundo, por causa do CGI que a gente já conhece bem. Ela disse, abre aspas, "Eu nunca tinha feito um filme desse tipo antes, em que você está diante de uma tela azul e precisa reagir a uma explosão que não está de fato acontecendo. Alguém no set só grita, explosão! E você precisa atuar. Isso pra mim foi psicótico. Eu não sei se o resultado ficou bom, eu espero ter feito um bom trabalho." E a gente sabe que a Dakota Johnson é espontânea, ela fala o que pensa, ela mesma já disse que não se dá bem em entrevista porque ela conversa como se estivesse conversando com qualquer um e faz as brincadeiras que ela faria dentro da casa dela, e isso nem sempre acaba bem. Pra completar, nessa última semana ela participou do Saturday Night Live, e aí no monólogo de abertura ela falou um pouco sobre Madame Teia. Ela disse que o filme tem ela como protagonista e a Sydney Sweeney no elenco com roupa de super-heroína, então é basicamente como se o ChatGPT tivesse feito um filme perfeito pros homens. É uma piada, tá bom, galera? Saturday Night Live, tá liberado fazer piada, mas falando sobre uma produção que a galera já tá meio desacreditada, o povo ficou tipo, Dakota Johnson, você gostou mesmo desse filme? Fala aí. E um fato curioso que alimenta essa fanfic é o fato da Dakota Johnson ter trocado toda a sua equipe de agentes agora no final do ano. Ela assinou com uma nova agente, a Maha Dakel. E tem gente fazendo piada com isso, tipo, meu Deus, foi só ver o trailer de Madame Teia que a Dakota Johnson demitiu todos os agentes e contratou uma galera nova. Não sei se esse é o caso, mas fica como fanfic engraçada. Mas vamos falar agora sobre dinheiro, que no final das contas é o que importa. De acordo com o Deadline, o filme pode ter o pior desempenho da história da Marvel, porque ele tá previsto para arrecadar 25 milhões de dólares no final de semana de estreia. Lembra de As Marvels, que todo mundo também criticou? Pois é, esse filme fez 47 milhões, não 25, e a gente já tratou isso como uma coisa muito ruim. E óbvio que isso não é só por causa do filme, que a galera não tá interessada, nem nada assim. Tem a ver com aquela saturação dos filmes de super-herói. Todo mundo já notou isso, grandes produções já frearam um pouco porque a galera não aguenta mais ver herói no cinema. E do outro lado dessa história tá a Sony, falando, eba, vamos lançar 3 filmes do universo do Homem-Aranha só em 2024. Sim, porque além de Madame Teia, ainda tá vindo aí Kraven e o Venom 3. Então, é muita oferta pra pouca demanda. Ninguém tá pedindo tanto filme assim de super-herói, pelo menos não agora. Enfim, colocando toda essa história de lado, eu pretendo ver Madame Teia, porque minhas garotas estão ali, tem gente que eu gosto no elenco, sou um grande defensor da Dakota Johnson, por ela eu vou à guerra, e não dá pra julgar sem assistir. E tem algumas coisas no trailer que até me divertiram, então eu não tô esperando que seja uma bomba, talvez... Se for, eu vou fingir. E a gente precisa agradecer também que Madame Teia vai nos proporcionar Dakota Johnson no Brasil. A atriz tá vindo pro Brasil participar do baile da Vogue desse ano, então a gente pode esperar ela belíssima divulgando Madame Teia pelo Rio de Janeiro. E a produção estreia no dia 14 de fevereiro, que pra quem não sabe, é o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. E isso é a coisa mais comum do mundo, filmes estrearem em final de semana de feriado. É muito comum justamente pra alavancar um pouco mais a bilheteria. Então quem sabe, no Dia dos Namorados, a galera leva o amorzinho pra ver Madame Teia. Deixa aí nos comentários se você vai pagar pra ver esse filme. Eu sempre falo aqui sobre o hate watching, que é quando você vai assistir uma coisa só pra falar mal. Você vai fazer isso com Madame Teia? Eu vou fazer o love watching. Eu vou assistir pra falar bem. Eu vou ser advogado do diabo? Sim. Eu vou defender Madame Teia? Sim. E eu não quero críticas, tá bom? Porque eu quero mais heroínas no cinema
principalmente do universo do Homem-Aranha, que tem muita coisa legal pra gente explorar ali. E já que vão fazer 200 filmes do Homem-Aranha, como sempre fazem, é uma fonte que nunca vai deixar de render, então que explorem personagens interessantes. E a Madame Teia é alguém que eu não conhecia, fui pesquisar, achei a história legal, quero ver como isso vai encaixar depois em tudo, e é isso. Eu quero que a Sony prove que eu estou certo e que esse filme seja bom. Ok? Inclusive, Sony, se você quiser me convidar pra estreia de Madame Teia, alguma coisa assim, eu estarei aí, tá bom? Eu estarei aí, no tapete vermelho, posando. Pode contar comigo. Eu sei que eu fiquei meia hora aqui falando sobre o filme e dizendo porque a galera está desacreditada, mas eu espero que você tenha notado que o tom da minha voz era assim, vamos dar uma chance, né? Vamos ver o que vai sair daí. Eu acho que a gente tá julgando uma coisa sem ver. E se vocês falarem que é pior que Morbius, vou dizer que é machismo, tá bom? É isso. Gente, eu esqueci de dizer que como o filme é um prequel do universo do Homem-Aranha, a gente vai ver alguns personagens que a gente já tá familiarizado, só que numa versão mais jovem. Então a gente vai ter um tio Ben mais jovem, a gente vai ter os pais do Peter Parker, talvez a gente veja o Peter Parker nascendo, alguma coisa assim. Então tem esse gancho também pra gente se atentar. Só quis deixar isso aqui. Deixa aí embaixo se você vai ver Madame Teia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Bem-vindo ao Fefoverso. Vai me seguir nas redes sociais também. Isso ajuda muito o meu trabalho. E é isso. A gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Bye, bye.